No vídeo de hoje a gente vai comentar essa notícia aqui, ó, no site Folha Dirigida, que foi comprado pelo Que Concursos, né? Agora é o Que Concursos Folha Dirigida. Vou fazer meus comentários aqui, baseado na experiência de muitos anos como concurseiro, para você entender e ficar mais tranquilo a respeito do que deve acontecer, quais são os próximos passos e como isso impacta na sua vida, principalmente você que está estudando para concurso e ainda não é servidor, né? O maior medo de quem está estudando é entrar e não existir mais a estabilidade ou passar, mas ser convocado só depois e aí entrar numa regra nova. E calma, sobre isso você pode ficar tranquilo que assim, no médio prazo não tem nada previsto que vá te afetar negativamente nesse sentido, de você não ter estabilidade ou algo do tipo. Mas já te adianto que, ao menos pelo que eu entendi dessa notícia aqui, no governo federal os servidores terão, a princípio aí, um estágio probatório um pouco diferente do que é atualmente. Vamos dar uma olhada. Ministra Esther Dweck fala sobre o projeto de lei que regulamenta os concursos e um novo estágio probatório. Confira. A ministra falou na quarta-feira 19 sobre a necessidade da regulamentação dos concursos públicos. Já existe um projeto em tramitação no Congresso Nacional sobre o assunto chamado PL dos concursos. Importantíssimo não confundir com PEC da reforma administrativa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Para mexer, por exemplo, com o prazo da estabilidade e esse tipo de coisa, você teria que mexer na Constituição. Isso, esse PL não faz. Fica tranquilo a respeito disso, ok? Segundo a ministra, sobretudo os concursos estaduais e municipais não contam com uma norma geral. Dessa forma, os editais são publicados de maneiras diferentes. Isso daqui é verdade. É que eu vou falar de algumas coisas que acontecem bem diferentes dependendo do concurso que você estiver prestando. Cadastro de reserva, cada lugar funciona de um jeito. No Poder Executivo Federal, a gente tem a figura do Decreto 9739 de 2019, que tem um anexo estipulando o tamanho do cadastro de reserva dependendo do número de vagas oferecido no edital. Cota, né? Muito concurso municipal às vezes sai sem cota e aí depois o Ministério Público tem que bater. Recentemente, se eu não me engano, aconteceu isso com um concurso para o qual eu até produzi estratégia e simulados, o concurso da Prefeitura de Nova Iguaçu. O edital precisou ser relançado ali para inserir as cotas. Se não me falha a memória, foi isso mesmo. Então, cadastro de reserva, cota, o lance do final de fila também, já ouviu falar disso? Eu vou até fazer um vídeo sobre isso no futuro. Em alguns concursos aparece isso lá no edital, em outros não. Então a ideia de ter uma regra geral para os concursos funcionarem de uma forma mais uniforme me agrada bastante, para te ser sincero. Mas esse negócio aqui de mexer no estágio probatório, aí, muita calma nessa hora. Vamos ver do que se trata. E aqui é um pedacinho da fala da ministra. Estamos discutindo o PL do concurso, ele é menos para o nível federal e mais para o nível estadual e municipal. E daqui a pouco você vai entender por que eu falei que, no caso do estágio probatório, a situação é diferente. Vai mudar imediatamente no nível federal e isso já nos próximos dias, já você vai entender o porquê. O PL 2258 de 2022, que dispõe sobre normas gerais relativas a concursos públicos, está no Senado em análise na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania desde março. O texto prevê que sejam incorporados instrumentos adicionais de avaliação. Aqui já começa a ficar polêmico, cara, muito polêmico mesmo. Não sei se você lembra, se chegou a acompanhar quando saiu essa primeira notícia da regulamentação dos concursos públicos, que o governo estava querendo colocar entrevista. Isso precisa ser muito bem estudado, porque você tira um pouco da objetividade do concurso, né? O concurso ele precisa ser objetivo. Quanto mais critérios subjetivos você tiver, mais complicado é o instituto do concurso, principalmente no Brasil, que a gente sabe em alguns lugares aí como é que o negócio funciona, né? Se em órgão grande às vezes a gente tem problema, você imagina em algumas prefeituras aí pro interiorzão como que o negócio pode ficar. A matéria prevê que os concursos deverão avaliar os candidatos por meio de provas objetivas ou dissertativas, avaliações orais que cubram conteúdos gerais ou específicos, além da elaboração de documentos e simulação de tarefas do próprio cargo. Eu achei isso daqui muito maneiro, tá? Isso faz muito sentido na minha opinião, né? Imagina aí num cursinho preparatório da vida você ter uma aula sobre como construir um ofício, por exemplo. Inclusive, lá no Decreto 9739 de 2019, que trata dos concursos do Poder Executivo Federal, temos 2 anexos que tratam do cadastro de reserva. E para os concursos com mais de uma etapa, e aí a gente poderia considerar talvez a prova prática, curso de formação, o cadastro de reserva é maior. Então talvez aumentar as etapas do concurso poderia fornecer mais oportunidades aí, facilitar o ingresso no cadastro de reserva e depois, obviamente, você teria que ir bem nessas provas aqui para conseguir figurar entre os aprovados. Mas pensando num concurso de universidade federal, por exemplo,
exemplo, que eu trato bastante aqui no canal. Isso provavelmente aumentaria o número de convocações à medida que aumentaria o tamanho do cadastro de reserva. O projeto prevê ainda testes físicos compatíveis com as atividades habituais do cargo, avaliação psicológica, exame de rigidez mental ou teste psicotécnico e provas de títulos classificatórias ou análise de títulos, além da possibilidade de um curso de formação. E nesse sentido de curso de formação, como que funciona a vida do servidor recém-concursado? Se você tem essa dúvida e está estudando para concurso, eu fiz um vídeo sobre isso há um tempo atrás e eu vou deixar ele aqui no card para você assistir depois. Se você está gostando do vídeo e se interessa por esse tipo de assunto, se inscreve aí no canal e ativa as notificações. E finalmente chegamos a ele. Decreto sobre novo estágio probatório está em elaboração. A ministra Esther Dweck também mencionou nessa quarta 19 que a minuta de um decreto sobre o estágio probatório está praticamente pronta. E é por isso que eu disse que isso valeria imediatamente para o Poder Executivo Federal e que poderia sair nos próximos dias. Ela explicou que o estágio probatório está previsto na Lei 8.112 de 90, mas não há definições sobre o que fazer nesse período. Aí aqui está a previsão da lei, né, sobre o estágio probatório, os objetivos da avaliação, que você vai ter sua assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade mensuradas, mas não diz como, de fato. E está aqui a fala da ministra Esther. Vamos publicar em breve um decreto sobre o estágio probatório. Além do prazo, praticamente não tem nada definido em lei. Vamos fazer o estágio probatório ser um período de entrada do servidor, de recepção e da avaliação das pessoas, detalhou a ministra. E aí o que eu tenho a falar sobre isso? O estágio probatório hoje, ele é meio problemático nesse sentido. O estágio probatório nos moldes atuais, ele apenas avalia se você vai adquirir a estabilidade ou não, mas eu não vejo uma participação na integração desse novo servidor no órgão, sabe? Se eu não me engano, eu já vi em edital, não sei se era concurso para o estado do Rio, algum órgão estadual, o nome eu não vou lembrar, cara, se era estágio experimental ou alguma coisa assim, mas era um período de 12 meses no início do estágio probatório, já contava como estágio probatório, mas que era um estágio de fato, inclusive a remuneração do cargo era diferente. Não vejo isso sendo mexido aqui nessa oportunidade, até porque você não poderia fazer isso por decreto, tá? Mas talvez um período inicial onde o servidor não fosse apenas avaliado, mas também estimulado a desenvolver e melhorar essas competências demandadas ali pela 8.112, seria muito bem visto, na minha opinião. Esse decreto eu acredito que não vem com coisas negativas, tá? Eu imagino que ele venha positivo nesse sentido, trazendo novidades interessantes aí para vocês que estão estudando para concurso e em breve, se Deus quiser, serão servidores públicos. Quem sabe, assim como acontece com vários outros temas, depois do governo federal trazer uma regulamentação nesse sentido, alguns estados e municípios também se baseiem nesse decreto para regulamentar internamente ali a questão. Espero que você tenha gostado do vídeo, não esquece de dar o like e se inscrever no canal. Na tela final aqui alguns outros vídeos para você continuar consumindo o conteúdo do canal.